Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo e sinta-se em casa, afinal, você está na Novo Tempo. E hoje eu quero que você se acomode onde você está, confortavelmente, porque vamos tratar de um assunto de fundamental importância. A todo momento estamos fazendo escolhas, estamos negociando e o tema de hoje é aprendendo a negociar. E este assunto é importante para todos. Mas antes disso, vamos às notas de economia desta semana. Olá, caro amigo do Saldo Extra, olá Antônio, vamos às notas de economia desta semana. Os brasileiros já pagaram 2 bilhões e 400 milhões de reais desde o início do ano por causa das chamadas bandeiras tarifárias, aquela taxa extra que é cobrada na conta de luz para cobrir gastos de produção maior e também para cobrir empréstimos feitos no ano passado. Em março, a taxa extra da conta de luz gerou arrecadação de 1 bilhão 160 milhões de reais, número 41% maior do que em fevereiro, por causa do reajuste que a Agência Nacional de Energia Elétrica fez no terceiro mês do ano, quando o valor cobrado sob a bandeira vermelha passou de R$ 3 para R$ 5,50 a cada 100 kWh de energia consumidos. As bandeiras tarifárias entraram em vigor em janeiro para repassar ao consumidor custos maiores na geração de energia. Desde o início do ano, a arrecadação é de 2 bilhões e 400 milhões de reais, valor que não cobre os gastos gerados de mais de 4 bilhões de reais. De acordo com a ANEEL, a diferença está sendo paga pelas próprias distribuidoras, que vão ser compensadas nos próximos meses. A justificativa para o aumento também foi de levantar recursos para pagar despesas extras das distribuidoras ao longo do ano passado, quando o governo segurou a alta dos preços visando as eleições. Mas para cobrir os gastos, fez empréstimos que somaram 21 bilhões de reais e que geraram juros, que também são repassados ao consumidor através da conta de luz. E o brasileiro está mais interessado no turismo. A conclusão é de uma pesquisa feita pelo Ministério do Turismo e pela Fundação Getúlio Vargas, que indica que 23% dos brasileiros vão viajar nos próximos 6 meses. Segundo o levantamento, o grande interesse é influenciado pela quantidade de feriados que vai ter no Brasil durante este ano. Só os feriados prolongados devem ser responsáveis por 10 milhões de viagens, o que vai movimentar cerca de 18 bilhões de reais em todo o setor de turismo brasileiro. Cerca de 19,5% das pessoas planejam viagens internacionais, mas a grande maioria, os 77%, deve passear dentro do Brasil mesmo. O Nordeste é o destino preferido e deve ser o local de passeio de quase metade desses brasileiros que planejam viajar aqui dentro do país. O Ministério do Turismo admite que essa preferência pelas viagens nacionais é influenciada também por causa da alta do dólar e do enfraquecimento do real, o que faz com que as viagens internacionais saiam mais caras para os brasileiros. Na América Latina, o ICE, o Indicador de Clima Econômico, encerrou o mês de abril com 71 pontos, queda de 5,3% em relação ao trimestre anterior, encerrado em janeiro. O levantamento é feito pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, em parceria com o Instituto Alemão IFO. Na região, houve uma melhora na avaliação sobre a situação atual, que teve alta de 3,4%. No índice de expectativas, houve uma queda de 11%. Entre os 11 países alvos da pesquisa, apenas Chile e Argentina registraram uma melhora no clima econômico nesse período. Por outro lado, o Brasil teve um recuo forte. São considerados positivos índices acima de 100, mas o país caiu de 57 para 49 pontos, queda de 14%, principalmente por causa da atual situação econômica, que fechou o trimestre com 22 pontos, quase o mínimo da pesquisa, que é de 20 pontos. Teve queda de 27% em 3 meses nesse quesito. Entre as maiores preocupações com o Brasil está a falta de confiança na política econômica, que teve nota de 7,8, em uma escala que vai de 1 a 9, em que quanto maior a nota, pior a avaliação. A inflação e o déficit público tiveram um índice semelhante.
No ranking geral, o Brasil fica à frente apenas de Equador e Venezuela, este último país que está com o menor índice possível. O Notas de Economia dessa semana fica por aqui, eu volto na semana que vem. Até lá, é com você, Antônio. Obrigado, Bruno, pela sua participação, as suas informações que são tão importantes para que a gente saiba exatamente fazer as nossas escolhas e as nossas decisões. Saber negociar é uma das principais competências do ser humano e talvez uma das tarefas mais difíceis. E há quem diz que é uma verdadeira arte. Se pararmos para pensar, vamos descobrir que negociamos mesmo inconscientemente. Se estamos em um grupo de amigos e vamos decidir onde almoçar, eu posso sugerir minha vontade e argumentar os porquês dela. E pronto, é um exemplo, já estamos negociando. A negociação está presente em nosso comportamento diário. Vivemos tentando estabelecer acordos tanto em nossas relações profissionais quanto pessoais. Ela pode ser praticada para resolver questões políticas, comerciais, institucionais, jurídicas, trabalhistas, pessoais e por aí vai, inclusive nas questões emocionais. Por exemplo, quando uma esposa tenta convencer o marido para ir passear no shopping, quando pedimos para sair mais cedo do trabalho, quando compramos algo ou quando buscamos por um desconto em determinado estabelecimento, em todas essas situações estamos negociando. Das mais simples às mais complexas, estamos sempre em processo de negociação. E essa arte não é mérito dos dias atuais. No relato bíblico, os irmãos Jacó e Esaú são um exemplo claro de que o verbo negociar está presente na vida do ser humano há muitos anos. Na história bíblica, Esaú negocia sua primogenitura com o irmão. Lá em Gênesis 25, encontramos a história. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. E Jacó lhe respondeu: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Ao que Esaú lhe disse: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. E a história conta que Esaú fez um juramento, vendendo seu direito de filho mais velho para Jacó. Neste relato, Esaú troca a sua primogenitura, algo muito comum nos tempos bíblicos, onde o filho mais velho tem por direito a herança de toda a riqueza, estado ou função dos pais, por um simples prato de ensopado. Jacó negociou e conquistou seu objetivo. E caso você ainda não conheça essa história, vale a pena ler na Bíblia quais foram as consequências dessa negociação. É uma história cheia de percalços, mas que vai lhe trazer preciosas lições. As formas de negociar, as habilidades desenvolvidas e os meios para fazê-las evoluíram com a chegada da famosa globalização. Hoje, além de pequenas ações, existem negociações grandiosas entre empresas e até entre países. E negociar é a palavra-chave para quem deseja economizar. Se você é do tipo que compra na primeira loja e paga o valor informado na etiqueta sem questionar, é hora, meu amigo e minha amiga, de rever seus conceitos. Pesquisar preços e chorar por um descontinho pode ser uma boa forma de economizar. No entanto, muitos brasileiros não têm o hábito de negociar o valor dos produtos e os serviços que estão contratando. Às vezes, até mesmo por vergonha ou até arrogância, o brasileiro descarta a possibilidade de pedir informações importantes sobre descontos e formas de pagamento. E assim perde boas oportunidades para economizar e para fazer com toda certeza um bom negócio. Existe outro fator que pode impedir a pessoa de solicitar um desconto ou pechinchar por um produto na hora da compra. E esse fator chama-se timidez. Vamos acompanhar uma entrevista com a psicóloga Tércia Barbalho e descobrir como trabalhar a timidez para alcançar a habilidade de negociar e quais são os principais benefícios para quem venceu a timidez
e conseguiu entrar no universo da negociação e, consequentemente, da economia. Acompanhe o vídeo. O ser humano em geral, e principalmente o brasileiro, ele tem extrema dificuldade de lidar com essas questões econômicas. A educação financeira é pouco lembrada e, na maioria das vezes, ela nem cabe, né, no processo de educação do brasileiro. Estima-se que 80% dos brasileiros têm dificuldades de lidar com as suas questões financeiras. 1/3 da população brasileira tem muita dificuldade, na verdade 1/3 da população só consegue administrar suas finanças e 2/3 tem dificuldades de lidar com as questões financeiras e colocando-se em situações difíceis como o endividamento. Os principais sintomas, né, psicológicos do endividamento, para quem tem a noção de que está endividado, é uma preocupação, é o estresse, é a tensão, às vezes noites perdidas de sono, porque a pessoa fica preocupada. Uma questão também com seus valores, né, ela quer honrar com seus compromissos. Então, a gente vê nas entrevistas, né, quando se tem enquetes com as pessoas sobre o endividamento, quando perguntam a elas, se você ganhasse um dinheirinho, o que você faria? Eu pagaria minhas dívidas. Realmente afeta os sentimentos, afeta, não é, a consciência delas, elas ficam extremamente envolvidas com a preocupação de saldar e de honrar com seus compromissos. Então ela começa a se arrepender, né? Por que eu fiz essa compra? Não devia ter feito isso. Só que essa consciência vem pós, não é, o evento das compras indevidas, das compras impensadas. Saber negociar hoje, não só nas questões de transação econômica, mas a capacidade de negociação é uma habilidade muito esperada hoje em dia. Então, a negociação, por exemplo, nas situações de conflito, a negociação, às vezes, numa troca de ideias, a negociação, hoje em dia, nas compras, por exemplo, a efetivar alguns negócios, né, elas são muito importantes. Então, a capacidade, né, de negociar, né, essa arte de negociar, pode ser um benefício. E mesmo a pessoa tímida, ela pode desenvolver, né, essa habilidade de negociação. Se eu estou endividado, eu preciso fechar, né, se a gente fizer uma analogia com a água, que estamos faltando água hoje, né, a gente precisa fechar o ralo, quer dizer, eu não posso deixar que a água se escoe, que a água vá embora, então eu preciso fechar o ralo, não posso gastar muito. E pensar também nas entradas. Então nós precisamos fazer economias. Mas se eu não tenho dinheiro, como eu posso fazer economia? Eu posso fazer economia, por exemplo, na luz elétrica, na energia elétrica, não é? Você sabia que a energia elétrica das 18 horas da noite até as 21 horas pode custar 10, 20 e tantas vezes a mais do que o mesmo período de minutos, por exemplo, em outros horários do dia? Então, não tome banhos nesse horário, não é? Ligar ferro elétrico nesses horários assim de pico, porque você vai estar pagando muito mais caro. A água, por exemplo, agora pelas próprias contingências a gente tem que fazer economia. Mas a gente pode economizar, e a gente está descobrindo, né, o quanto a gente pode fazer economia desse recurso, desse bem natural tão especial que é a água. Então podemos economizar muito na questão da água, na energia elétrica, evitar que os aparelhos fiquem ligados, né? Às vezes a gente vê a luz acesa, a televisão ligada, o rádio ligado, né? O ventilador, as pessoas saem dos ambientes e deixam os equipamentos ligados. Então, aquilo que a gente achava, né, que a nossa avó, o nosso avô reclamava, né, e era chatice, hoje em dia é uma questão de inteligência, poder fazer economia. No nosso projeto nós tivemos, por exemplo, o caso de uma senhora que em apenas 4 meses, seguindo as orientações de economia, na sua conta de energia elétrica, ela trouxe uma conta de R$100, 4 meses depois ela conseguiu pagar R$25 apenas. Conseguiu reduzir em 75% a sua conta. E esse dinheirinho ela pode investir com ela. Eu gostaria, né, de incentivar você que está endividado. Você é capaz de pagar e de saldar as suas dívidas, né? Racionalize, né? Mesmo faça uma listinha, por exemplo, quanto você deve. Veja quanto você ganha. Mas se eu pegar tudo que eu ganho, eu não vou conseguir pagar. Ok, então separe uma parcela dos seus ganhos e fale assim, eu vou saldar essa minha dívida, deixa eu ver em quanto tempo eu vou precisar, né, dividido. Por exemplo, se eu separar R$100
do meu salário para saldar uma dívida de R$1.000. Então, eu vou precisar de 12 meses para saldar aquela dívida. Então, concentre-se nisso, não gaste mais nada e você vai conseguir pagar as suas dívidas. Vale a pena. Se você tiver alguma dificuldade, né, busque ajuda, converse com alguém e você, com certeza, será vencedor e sair do vermelho, né, sair da situação de endividado para a posição de ser feliz. Obrigado, Tércia, por sua participação e compartilhar um pouquinho do seu conhecimento. Podemos afirmar, sim, que a timidez é, sem dúvida, uma barreira que precisa ser vencida para desenvolver a habilidade de negociar. Afinal, tudo que está relacionado a esta ação pode influenciar diretamente em seu bolso. Um exemplo é a negociação do salário, que pode revelar números expressivos ao longo de sua carreira. Um levantamento do site americano Salary.com apontou que um profissional que não negocia seu salário pode deixar de ganhar $1 milhão ao longo de 45 anos de carreira. De acordo com o estudo, tomando como base um salário médio daqueles que são empregados, um aumento de apenas 10% no salário inicial e negociações de 5% a cada 3 anos seriam suficientes para garantir ao profissional esse acréscimo no seu contra-cheque. Esta dificuldade de negociar o salário afeta principalmente as mulheres. Segundo a pesquisa do site de empregos da Cato, enquanto 36% dos homens rejeitam a primeira proposta salarial, apenas 24% das mulheres têm a mesma atitude. Por uma questão cultural, elas costumam ser menos agressivas na hora de negociar. Um dos fatores que, com certeza, resulta na diferença salarial entre os gêneros no mercado de trabalho. Mudar essa realidade não é uma tarefa fácil. Talvez você esteja pensando que está longe de se tornar um bom negociador. Mas agora, vamos abordar aqui algumas questões que poderão auxiliá-lo na hora de pedir um aumento, no momento de solicitar um desconto por determinado produto ou mesmo em um relacionamento, onde você deseja expressar suas vontades e desejos e espera que o outro compreenda. Primeira e importantíssima dica: um bom negociador é aquele que sabe ouvir. É ouvindo que você colherá as informações que darão direcionamento para as suas argumentações e que possibilitará uma mudança de postura daquele com quem você está negociando em relação aos posicionamentos já fixados. Dessa forma, a tendência é quebrar a barreira de defesa e então abrir o espaço para o diálogo. Outra questão importante é manter o autocontrole. Quanto maior for o interesse na negociação, maior deve ser o autocontrole. Para algumas pessoas, falar ininterruptamente pode ser um sistema de defesa ao expor suas ideias, mas você deve se controlar. Transmita tranquilidade, controle sua ansiedade e, especialmente, saiba ouvir. Quando você demonstra que sabe ouvir, deixe o outro mais à vontade para expressar sua opinião e, com certeza, você vai sair ganhando também. Na maioria das vezes que é necessária uma negociação, ambas as partes já possuem um posicionamento particular. Sendo assim, a sua principal missão será provocar um direcionamento de percepção em torno de um conceito previamente construído. Resumindo, é necessário argumentar e fazer com que o outro pense como você e acredite em sua ideia, enxergando os benefícios que ambas as partes ganharão com o acordo. E por falar em argumentações, chegamos a um elemento que eu considero essencial, que é o conhecimento. Ele é um forte aliado no processo de negociação, pois transmite a tranquilidade necessária para o desenvolvimento de um relacionamento. Nos sentimos mais seguros quando falamos daquilo que dominamos. Por isto, esteja preparado para a negociação. Conhecimento gera o poder de argumentação, que, por sua vez, gera a possibilidade do convencimento. Benjamin Franklin tem um pensamento que ilustra bem esta reflexão. Ao falhar em se preparar, você está se preparando para falhar. Eu vou repetir. Ao falhar em se preparar, você está se preparando para falhar.
Pense nisto. Mas caso você não tenha conhecimento sobre a pessoa com qual irá negociar, pesquise. Busque identificar o perfil, analise as características do interlocutor, a maneira como ele fala com você e até a maneira como eles se vestem. Podem ser sinais de sua personalidade. Observando esses sinais, é possível estabelecer um diálogo agradável e que transmita confiança. Isso potencializa as chances de fechar um acordo. E não vamos esquecer, a criatividade é, sem dúvida, uma carta na manga. Durante uma negociação, podem surgir argumentos imprevisíveis do outro lado. Então, esteja preparado. Não existe uma fórmula secreta para uma argumentação. Afinal, do outro lado está uma pessoa que também está interessada em seus próprios interesses. Sendo assim, algumas mudanças poderão ocorrer no meio do caminho e a criatividade muitas vezes será um diferencial. Tenha sempre um plano B ou até mesmo um plano C. Ninguém entra em uma negociação prevendo prejuízo, certo? Então, antes de começar, é necessário estabelecer uma zona de aceitação. Como entender essa zona de aceitação? Eu poderia dizer, muito simples. Você deve estabelecer um preço que está disposto a pagar por um determinado produto ou serviço e o preço que está disposto a vender algo. Por exemplo, você pretende vender um produto e seu lance inicial é de R$500. Porém, a pessoa está disposta a comprar e lhe oferece o valor de R$250. Contudo, você já havia definido que sua zona de aceitação seria de até R$350. Caso contrário, pode haver prejuízo. E quando se trata de comprar um produto, deve-se agir da mesma forma. Pesquise e, quando for fechar o negócio, delimite um valor que está disposto a pagar. O que fugir dessa realidade está fora de sua lista de compras. Saber ouvir, ter autocontrole, bons argumentos, criatividade e saber estabelecer uma zona de aceitação são os principais pontos para desenvolver a habilidade da negociação. Mas é importante reforçar atitudes que devem ser evitadas. Entre estas, não seja emotivo demais. Você não deve demonstrar sentimentos profundos em relação ao que está sendo negociado. Isto fará você parecer parcial ou passional demais. Existe uma teoria que afirma que toda compra é emocional. Então, deixe essa parte para o comprador e controle seus sentimentos. Ser emotivo demais pode atrapalhar a negociação. Não fale demais, conforme já citamos há pouco. Uma das habilidades do bom negociador é ser um bom ouvinte. Então, controle-se, pois pior do que não saber exatamente o que falar é falar em excesso. Atenha-se ao essencial e seja objetivo. E nunca pense somente em seu benefício. Colocar-se no lugar do outro é essencial. A negociação é sempre um confronto de interesses, mas o objetivo final é que ambas as partes saiam ganhando. Não engane seu cliente, não pense em tirar proveito da situação, levando vantagem sobre o outro. Negociar com o objetivo de economizar pode sim ser uma ótima ferramenta. Tente desenvolver suas habilidades como negociador. Pesquise preços e pechinche, como o brasileiro gosta de dizer, mas nunca deixe de respeitar o próximo. Tenha consciência de que aquilo que você pede ou oferece não irá prejudicar aquele com quem se negocia. Para ser um bom negócio, tem que ser bom para os dois lados. Eu quero terminar aqui as nossas considerações, lembrando que existe um fator que excede aquilo que está na mesa, aquilo que estamos dialogando. E esse fator é a presença de Deus em sua vida. A busca da sabedoria celestial. Deus pode dar a resposta que você precisa? Claro que pode. Você está querendo comprar um apartamento, comprar um carro, você está querendo montar um pequeno negócio ou fazer as compras simples da vida. Você pode pedir a bênção de Deus para que você não apenas tenha habilidade de negociar, mas que faça a escolha certa. Deus quer estar ao seu lado, lhe ajudando para que você seja muito bem-sucedido em sua vida. Existe um texto da Bíblia que diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
esse texto foi dito por Jesus Cristo. E eu tenho certeza, meu amigo e minha amiga, que essa abundância que Deus deseja nos dar não é apenas no contexto espiritual. Deus deseja que nós tenhamos uma vida de prosperidade, que nós tenhamos um conforto para a nossa família e, através de uma bênção próspera, nós possamos ajudar o nosso próximo, possamos compartilhar um pouco daquilo que nós temos, praticando assim o amor a Deus. Deus deseja, portanto, que você tenha o melhor para você. E sempre quando nós oramos a Deus pedindo por sabedoria, pedindo pela bênção, nós devemos dizer a Deus: Senhor, faça-se a sua vontade, porque Deus vê aquilo que nós não vemos e Ele vai nos dar a bênção necessária para que a nossa prosperidade material seja também uma prosperidade espiritual. Peça a sabedoria divina. E eu digo, Ele não falha. Eu quero terminar com um texto que encontramos no livro de Salmos, no capítulo 25, no verso 12. E olha o que diz esse texto: ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Eu vou ler de novo. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Que decisões você tem para fazer hoje? Que decisões você tem para fazer essa semana? Você certamente está aí na dúvida: compro, não compro, vendo, não vendo. Eu quero dizer que Deus pode lhe dar a resposta, dar a você a sabedoria, para que você coloque em prática tudo aquilo que nós aqui informamos. Saber agir da forma correta, saber ouvir, buscar informação. Deus vai instruí-lo. E o que Deus diz aqui, Ele vai instruí-lo para que você saiba o caminho que você deve seguir. Ore ao Senhor, peça a bênção de Deus e, atrelado a esses conselhos que nós deixamos, você será assim um grande negociador para grandes escolhas que trarão bem-estar para a sua vida e a vida da sua família. Muito obrigado pela sua companhia.